Na semana passada eu gravei um vídeo para falarmos sobre a polarização e se existia espaço para a terceira via. Agora, na pesquisa de abril de 2025, nos dias 1 e 2, nós realizamos uma pesquisa diferente. Eu quis entender aqui qual seria o potencial que Lula tem sobre os eleitores que votaram nele em 2022 e também Bolsonaro. Qual é o potencial de votos que Bolsonaro tem sobre os eleitores que votaram nele em 2022 no segundo turno. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo rápido aqui. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista político, CEO aqui do Instituto IBESP, e hoje eu vou falar sobre a pesquisa realizada agora nos dias 1 e 2 de abril de 2025, onde nós quisemos entender qual que é o potencial de voto que Lula e Bolsonaro têm sobre os eleitores que votaram neles ali no segundo turno das eleições. Quem perdeu mais? Quem tem mais convicção nos votos? Vamos dar uma olhadinha nisso. Essa pesquisa já está no nosso aplicativo, então o nosso aplicativo está aqui, você pode ir lá. Baixa o aplicativo no QR Code, você tem dados eleitorais, você tem aqui os nossos vídeos de forma organizada e também todas as pesquisas que nós realizamos mensalmente, como eu já disse aqui, essa é a nossa fonte de conteúdo, é o nosso marketing de conteúdo para você entender um pouquinho mais sobre o IBESP. Então essa pesquisa foi realizada nos dias 1 e 2 de abril, nós ouvimos 1.042 pessoas, brasileiros em todos os 26 estados e mais o Distrito Federal. Gerou ali 3% de margem de erro. Então a gente quis entender exatamente isso. Eu vou explicar para vocês de forma didática para ficar bem claro aqui. Na página 4 a gente vai entender Bolsonaro, tá? Então nós pegamos ali os eleitores que assumiram, eu votei em Bolsonaro em 2022, tá? Então nós dissemos o seguinte, olha, se a eleição fosse hoje, qual seria a chance de você votar em Bolsonaro? Você votaria com certeza, você talvez votaria ou você não votaria de jeito nenhum, tá? Então, na página 4, vocês vão dar de cara com o gráfico do Bolsonaro. 81,8% tem alto potencial de votar nele. Então, 81,8% de quem votou em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022 disse o seguinte, se a eleição fosse hoje, eu votaria com certeza em Bolsonaro. 9,7% tem médio potencial. O que é o médio potencial? 9,7% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022 diz que hoje poderiam vir a votar em Bolsonaro, talvez votariam. 7,1% tem baixíssimo potencial. O que é o baixíssimo potencial? É aquele eleitor que fala, não votaria de jeito nenhum. Aí você fala, Marcelo, mas por que você não coloca ali, não votaria de jeito nenhum? Porque a gente sabe que o eleitor pode mudar de opinião. Então a gente está dizendo o seguinte, tem baixíssimo potencial de votar. A gente sabe que não votará, mas como a eleição pode acontecer alguma coisa, a gente não decreta que, olha, não votaria de jeito nenhum. A gente coloca como potencial, né? Então 7,1 tem baixíssimo potencial. E 1,3 tem baixo potencial. É aquele eleitor que fala assim, não sei, eu não quero responder. Lá embaixo você tem potencial de voto. O que é o potencial de voto? É a soma da barra verde, que é o alto potencial, mais a barra amarela, que é o médio potencial. Isso chama-se potencial de voto. É a soma do eleitor que fala votaria com certeza com poderia votar. Tá? Então hoje o Bolsonaro tem de potencial de voto sobre os eleitores que votaram nele em 2022 no segundo turno de 91,6%. Ok? Na página 5 a gente vai ver agora o gráfico do Lula. 64,9% dos eleitores que votaram em Lula no segundo turno de 2022 dizem que votariam com certeza nele. Tem alto potencial de vir a votar em Lula, 64,9%. 15,3% tem médio potencial de vir a votar em Lula. Então eles são eleitores que falam, talvez eu votaria no Lula caso a eleição fosse hoje. 16,4% dos eleitores que votaram em Lula no segundo turno das eleições de 2022 tem baixíssimo potencial, ou seja, ele fala assim, eu não votaria de jeito nenhum em Lula se a eleição fosse hoje. E 3,4% tem baixo potencial, que diz que não sei. Lá embaixo, novamente, nós temos a barra de potencial de voto. Repito, que é a soma do alto potencial, que é a barra verde, que é o votaria com certeza, com o médio potencial, que é o talvez votaria. Tá? Então, o potencial de Lula sobre os eleitores que votaram nele nas eleições de 2022 no segundo turno é de 80%, e 80,1%. Na página 6, eu coloco aqui os dois gráficos para a gente ter uma discussão. Então nós percebemos, por exemplo, que o alto potencial de Bolsonaro
Os eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022, eles estão mais convictos que os eleitores que votaram em Lula. O alto potencial de Bolsonaro é de 81,8 contra 64,9. Quando a gente compara o médio potencial, que é os eleitores que falam que talvez votaria, o do Bolsonaro ficou com 9,7, o Lula com 15,3. Quer dizer, o Lula perdeu aquele eleitor mais convicto, perdeu ali uma boa parte e aumentou um pouco, talvez. E quando a gente fala do baixíssimo potencial, que é a barrinha vermelha, o do Bolsonaro está com 7,1, ou seja, 7,1% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno hoje diz assim, não votaria de jeito nenhum. Porém, o presidente está com 16,4%, o presidente Lula. Quer dizer, e aqui a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar o Brasil, o que está acontecendo no Brasil e tal. Em cima de Bolsonaro, a gente teve várias acusações que vem acontecendo, né? Que é a ameaça de prisão, tal. Tudo isso está o tempo todo na televisão, as pessoas estão acompanhando. Em cima de tudo isso que vem acontecendo nesses 2 anos e pouco, 2 anos e 3 meses, ele perdeu 7,1. E o Lula no mandato, tá, com tudo que vem também acontecendo, a gente sabe dos problemas de economia, tal, segurança pública, que coisas que reclamam muito, corrupção, o 16,4% de quem votou nele em 2022 hoje diz que não votaria de jeito nenhum. Então, 2 pontos que chamam a atenção do Lula. Aumentou muito a rejeição em relação ao Bolsonaro, é o dobro do que mais do que o dobro, né? 16,4 contra 7,1, e vem caindo ali aquele cara mais convicto ali, que votou no Lula de forma mais convicta. Tá? Então, quando a gente compara o potencial de voto, o Bolsonaro tem 91,6 contra 80,1. Ali a gente está falando de 11,5 pontos percentuais acima. Depois a gente mostra na página 7, a gente começa a fazer comparativo. Eu vou explicar aqui de forma também didática para ficar entendendo. Sempre lembrando, potencial é a soma do alto potencial com o médio potencial. E aqui a gente quer entender sobre os eleitores que votaram nos candidatos. Então, por exemplo, quando a gente pega na região norte, o Bolsonaro tem 88,3% sobre os eleitores que votaram nele hoje de potencial de voto. O Lula, 86%. Em compensação, no Centro-Oeste, quem votou em Lula hoje 100% tem ali um potencial de votar nele, um potencial de voto. Tanto como votaria com certeza, como talvez votaria. E nas outras regiões, você percebe uma queda de potencial de voto, uma diferença, sempre levando vantagem ali o Bolsonaro. O Bolsonaro só perde no potencial de voto sobre os eleitores dele, contra o potencial de voto de Lula sobre os eleitores de Lula no Centro-Oeste. Tá? Mas a gente pega a região Nordeste, por exemplo, que é uma região que sempre chama atenção, que é uma região realmente que o presidente Lula tem um histórico ali de sucesso, né? Ele tem um potencial de voto hoje de 83,6%. Tá? Então, assim, ele perdeu ali. O ideal seria ter 100%, né? Todo mundo que votou em mim em 2022 hoje falaria ou eu voto com certeza ou talvez votaria. Não dizer que não votaria de jeito nenhum, né? Mas assim, o Lula perdeu ali a 17 pontos percentuais. Quando a gente olha a questão de homem, mulher, faixa etária, grau de instrução e tal, a gente percebe que o Bolsonaro ele também tem um potencial maior sobre os eleitores que votaram nele do que Lula tem um potencial sobre os eleitores de Lula. E aqui chama a atenção uma perda interessante de potencial de voto sobre os eleitores acima de 60 anos quando a gente fala de Lula. Na página 8 a gente percebe que Lula tem hoje 71,7% de potencial de voto sobre os eleitores que votaram nele em 2022, que é quando a gente olha o menor potencial de faixas etárias. E sempre foi uma faixa etária que votou bem no Lula ali. Então vem perdendo. Tem relação talvez com a parte econômica? Pode ser, porque o idoso ali às vezes ele tem a sua aposentadoria, as coisas estão mais caras no supermercado e ali tem algum tipo de reclamação. Outro ponto que chama atenção é a questão da perda de potencial, o menor potencial que o Lula tem entre os eleitores que votaram no segundo turno nele. Quando a gente fala de grau de instrução, são os eleitores de ensino fundamental, também ali que sempre foram eleitores mais convictos em relação a Lula, tá? É o menor. Conforme vai aumentando o grau de instrução, vai aumentando a convicção dos eleitores em relação a Lula. Eu votei no Lula, continuo votando nele. A gente percebe que o ensino fundamental e idosos eles caíram bem ali.
Quando a gente pega de religião, não tem nenhuma diferença. As outras religiões, onde a gente exclui católicos e evangélicos, que a gente sabe que a gente tem a maioria dos brasileiros nessas duas religiões, as outras religiões, são várias, né? Ali a gente percebe que o Lula tem um potencial maior que Bolsonaro. E quando a gente pega a questão do IDG, que se você me acompanha você já conhece, que é o Índice de Dependência Governamental, onde a gente, através de um questionário específico nosso aqui, a gente entende o quanto que a pessoa depende do poder público para entender qual seria o nível de renda dela. Porque a gente faz isso, como eu sempre falo, eu não tenho 100% de confiança na renda que o eleitor me responde do outro lado, por vários motivos. Às vezes ele não sabe somar a renda, se é uma renda familiar, ele não sabe somar. Às vezes ele não quer dizer qual é a renda, tem muita gente que fala, não sei. Então fica um número pequeno amostral. Aqui, através de perguntas, eu entendo o quanto que ele é dependente do poder público e coloco ele ali. Quando a gente pega o pessoal do alto IDG, que é aquela pessoa que depende totalmente do governo, tá? Depende da saúde pública, educação pública, do social, do CRAS, CREAS, Bolsa Família, tal. Ali o Bolsonaro está um pouquinho abaixo do Lula. Mesmo assim, o Lula está ali com 81,6% de quem votou nele nessa situação em 2022. Hoje a gente tem esse potencial de 81,6%. Tá? Então é uma pesquisa curtíssima. Foi algo que a gente produziu aqui com muita rapidez, porque mês que vem a gente tem uma nova pesquisa e na semana que vem a gente volta a falar sobre isso. Agora, lembrando que hoje é dia 2 de abril, 3 de abril, tá? A gente correu para terminar essa pesquisa. Hoje é 3 de abril. Lembrando que dia 10 de abril, se você é prefeito ou vereador, você tem aí os 100 dias de governo. Você vai completar 100 dias de governo. É importantíssima a realização da pesquisa para avaliar o seu governo, avaliar a sua imagem, avaliar os seus serviços, comparar o seu governo com o governo passado, ver se as pessoas estão com esperança que o seu governo vá ficar bom, cada vez melhor até o final do mandato. Tá? Então, se você tem ideia de fazer alguma coisa, se eu quer alguma opinião sobre isso, algum dado, alguma proposta, por favor, entre em contato aqui com o Zap do IBESP, está aqui embaixo, bate o QR Code ali, você pode tanto falar comigo ali, uma reuniãozinha, se você quiser bater um papo, me conhecer melhor ou entender um pouco mais sobre pesquisa e também pedir para entender um pouco mais sobre a pesquisa de governo aí de 100 dias, tá bom? Na semana que vem a gente volta a conversar. Um grande abraço a todos.